À noite, num parque, um homem misterioso de chapéu caminha sozinho por um caminho. Nesse momento, uma voz o chama, e ele se vira, um pouco assustado com o chamado. Um homem bêbado aparece e convida o rapaz de terno para uma luta livre. Com isso, o velho oferece uma pulseira de ouro se ele conseguir ganhar a aposta. Homem de chapéu dá um sorrisinho e diz que seria rude recusar tal oferta. Homem mais velho sorri, achando que já ganhou, mas não faz ideia do que está por vir. Então, o homem bêbado agarra o protagonista e diz que vai ser divertido lutar com ele. Mas o outro homem agarra suas roupas e diz que, se ele não conseguir derrubá-lo, nesse momento, sua mão aperta com mais força as roupas do coitado, que nem imagina o perigo. Homem de terno planta os pés no chão e se prepara para mostrar sua verdadeira força. Em seguida, ele joga o bêbado no chão com uma facilidade impressionante. Depois de derrubá-lo, o homem de chapéu tira um talismã do bolso e cola o papel na testa do oponente, que fica completamente confuso. Logo em seguida, o objeto começa a brilhar intensamente diante de todos. Homem no chão se transforma em um monstro gigante e musculoso. A criatura está confusa e se pergunta por que se transformou. Então, o jovem de terno o chama de senhor em um tom muito sério. Com isso, ele revela seu rosto e diz que não pode sair por aí forçando as pessoas a lutarem. Um emblema de uma lua com uma estrela é mostrado brilhando. Ser reconhece o símbolo, e o capitão diz ao seu parceiro para anotar a multa. Um jovem está em cima de um poste de luz anotando as infrações cometidas. Ele relata a obstrução do trânsito e embriaguez em público como os crimes. Por último, transformação ilegal fora das áreas designadas. Com isso, o jovem salta do poste enquanto seu chefe observa. Dom então aplica uma multa de 50.000 NIA ao infrator. A criatura se joga no chão, implorando para que o deixem ir desta vez. Capitão apenas suspira e diz ao subordinado para amarrar o monstro. Dom obedece e coloca o ser gigante no carro com alguma dificuldade. Eles então dirigem em direção a uma cidade com uma enorme torre no horizonte. A cena nos leva à cidade de Ania no ano de 2026. Nessa cidade futurista, humanos e seres místicos conhecidos como Yaldvei coexistem. Vemos uma apresentação de uma idol raposa para uma plateia cheia de fãs empolgados. Mas, para que essa coexistência funcione, há regras muito rígidas para todos, e uma força policial secreta garante que nenhum Yaldvei viole essas leis importantes. Essa organização é conhecida por todos como o temido Volgon Day. De volta ao carro dos policiais, eles finalmente chegam ao destino. Ao chegarem, uma criança corre até lá e chama o monstro de pai, surpreendendo a todos. O grandalhão abraça o filho, que reclama que a barba dele está cutucando seu rosto. Uma mulher aparece e agradece aos policiais por todo o trabalho. Capitão sorri e diz para eles voltarem para casa em segurança, já que agora estão indo embora. A família acena em despedida para os policiais, enquanto a esposa repreende o marido. Com o trabalho concluído, os dois policiais partem do local em seu carro. No caminho, o chefe comenta que tem visto muitas famílias com espécies mistas. Dom responde que isso se deve ao rei pato e também ao rei humano. Jovem diz que, apesar da paz instável, não houve incidentes graves. Mas antes que ele consiga terminar a frase, seu parceiro cobre sua boca com a mão. Capitão grita, chamando-o de azarado, e diz que isso vai trazer má sorte. Ele diz que mal conseguiu impedi-lo a tempo de cometer um erro grave. Naquele momento, um alerta de emergência começa a piscar no painel do carro. Aviso diz que um yokai foi avistado repentinamente no resort do Xion. Para piorar a situação, o nível de desastre é de grau especial, o que choca a dupla. Um alerta é imediatamente emitido para que todas as unidades diurnas de Vugvang se dirijam ao local. Sem perder tempo, os dois partem em alta velocidade em seu carro em direção ao resort. Ao chegarem lá, encontram um verdadeiro pesadelo, com pessoas correndo por toda parte. Capitão sai do carro e pede ao líder da equipe um relatório da situação. Oficial relata que um emoji, um tipo de dragão serpente, apareceu do nada. A criatura saiu do Ryuan sem aviso prévio e agarrou um trem do metrô. Chefe de Doi parece sério e pensa que só viu um yokai de grau especial algumas vezes. Um yokai de grau especial é uma entidade com o poder de destruir uma cidade. Resumindo, o perigo que representam está em um nível totalmente diferente. Eles são basicamente considerados um desastre natural vivo e perigoso. Diante disso, o capitão pergunta o que fazer e se devem esperar por reforços. Mas um dos policiais diz que um negociador já está no local. Com isso, ele diz que, como se trata de uma criatura sagrada, talvez seja possível conversar com ela. Negociador então grita leis para o monstro gigante através de um megafone. Chefe de Doi acha que essa ideia de conversar com a fera é completamente insana. Ele afirma que é um desejo de morte, e o homem percebe o perigo. A serpente gigante então ataca com a cauda, destruindo tudo ao seu redor. Em seguida, a criatura ruge furiosamente, mostrando suas enormes presas. Logo depois, ela bate com força no chão, levantando uma nuvem de poeira. Monstro avança em alta velocidade em direção aos policiais e civis. Uma menina de orelhas pontudas grita de medo ao ver a criatura se aproximando. Policial tenta evacuar os civis, enquanto soa o alarme de ataque do emoji.
De repente, o capitão invoca uma lei de resposta a crimes, para o espanto dos demais. A lei estabelece que causar danos a um policial de Volgondai leva à eliminação imediata. Então, com um olhar sério, ele autoriza a eliminação da criatura gigante. Ele diz a todos para recuarem e Dongmin pergunta como ele vai deter a serpente. Chefe responde que é preciso um louco para lidar com outro e chama seu parceiro. Dongmin então assume uma postura de combate, pronto para a batalha que se aproxima. Seu superior usa um leque para criar uma poderosa rajada de vento forte. Com isso, ele lança seu parceiro pelo ar em direção ao monstro. Outro oficial fica assustado, mas o capitão diz para ele não se preocupar. Ele explica que, apesar da aparência, Dongmin é mais forte do que parece. Nesse momento, o jovem oficial agarra com firmeza o cabo de sua arma especial. Ele revela um cutelo de açougueiro gigante muito intimidador. Um sorriso sinistro aparece em seu rosto, mostrando dentes muito afiados. Capitão revela que o jovem costumava ser açougueiro em Mahjong-dong, com um olhar enlouquecido nos olhos. O rapaz grita que é hora de cortar a criatura. O oficial se preocupa com seu estado, mas o chefe diz que ele sempre fica assim. Superior diz que ele é um bom garoto. Enquanto o jovem prepara seu ataque, Dongmin avança com seu cutelo, pronto para cortar a serpente gigante ao meio. A criatura ruge de dor quando o jovem oficial cai em cima dela com toda a força. Ele pousa com firmeza nas costas do monstro, preparando-se para correr. Com isso, o açougueiro corre ao longo do corpo da serpente em direção à sua cabeça, e Muji abre sua enorme boca para tentar devorar o jovem em um instante. Mas, com um olhar sério, Dongmin diz à criatura para renascer como um dragão. Com um único golpe, a serpente parece sentir o impacto e fica atordoada. Jovem então diz que sempre quis cortar um desses e fazendo um corte em forma de X. Um líquido verde jorra da cabeça do monstro, indicando um ferimento fatal. A criatura se debate na água e começa a se partir em vários pedaços. Outro oficial fica chocado por ele ter derrotado um monstro com um único golpe. Dongmin cai no chão, e seu colega o chama de monstro por causa de sua força. Jovem volta ao normal e olha para a mão, um pouco confuso com tudo aquilo. Seu chefe então pousa suavemente e elogia seu parceiro pelo trabalho bem feito. Capitão pede que ele controle sua outra personalidade, o que realmente o assusta. Mas Dongmin diz ao seu superior que sentiu algo estranho durante a luta. Ele explica que não parecia que estava cortando um ser vivo, mas sim carne morta. Chefe acha isso estranho, já que o monstro estava destruindo tudo antes. Ele então decide deixar a equipe forense cuidar do resto e diz a eles para irem embora. De repente, um dispositivo que o capitão segura começa a vibrar e brilhar. Dongmin reconhece o ritmo, e seu chefe diz que é um alerta de desastre. Dispositivo pisca, e o capitão diz o nome Memori, com uma expressão séria. Um alerta especial de grande desastre é detectado por toda a cidade. No local da batalha, uma luz azul começa a brilhar intensamente na água. Alerta é transmitido em telões por toda a cidade para todos os cidadãos. Das águas, surge uma nova serpente com uma aparência muito mais assustadora. Para a surpresa de todos, a criatura revela que possui várias cabeças de serpente. A dupla fica em choque, e o chefe se pergunta se havia mais de um monstro. E um alerta é repetido para que todos os cidadãos procurem abrigo imediatamente. No topo de um prédio, um grupo de pessoas mascaradas observa toda a cena. Um dos indivíduos mascarados diz a todos para observarem com muita atenção o que está prestes a acontecer. Ele diz que a era dos humanos está chegando ao fim, enquanto um monstro destrói a cidade. Outra criatura com uma boca enorme aparece e começa a perseguir civis. Um sapo gigante também surge e causa o caos nas ruas da cidade destruída. Além dos monstros, um homem com um cajado persegue um grupo de jovens assustados, e seus olhos brilham em vermelho, mostrando que ele não tem boas intenções. Com isso, o mundo de Elgvei finalmente começa enquanto o caos se espalha, e então a identidade do capitão Kim Seang-li, de 36 anos, é revelada. Um alerta de desastre de classe especial ressoa por Sevel, exigindo evacuação imediata. Em meio à cidade em chamas, um estranho monstro de palha com um único olho aparece. Ser parece assustado e solta um grito de medo em meio a toda a destruição. Não muito longe dali, um menino chora desesperadamente à procura de sua mãe. Naquele momento, a criatura de palha se aproxima do menino e pede que ele não chore mais. Com seu olho vermelho e veias salientes, ela promete que ajudará o menino a encontrá-la. Mas, de repente, o monstro revela uma boca enorme com dentes afiados e ataca. Menino fica paralisado de medo ao ver a verdadeira e aterrorizante forma da criatura. No último segundo, Dongmin aparece e grita que encontrou algo novo para cortar. Com um movimento rápido, o policial corta o monstro em vários pedaços no chão. Logo em seguida, a mãe do menino aparece, e a criança corre para abraçá-la. Aliviada, Capitão se aproxima de seu parceiro e pergunta se ele se machucou na briga. Dongmin responde que está bem, e o chefe diz que não estava falando com ele. Seu superior reclama que, na verdade, estava preocupado com o uniforme financiado pelos impostos. Jovem acha que seu chefe está louco, enquanto outro diz que o país está desmoronando.
Capitão chuta os restos de um monstro, perguntando-se por que eles enlouqueceram. Mas, naquele momento, outra criatura gigante aparece correndo e espalhando pânico. Monstro, que se parece com um sapo, tenta devorar os civis que correm desesperadamente. Com um suspiro, o chefe anuncia que terão que fazer hora extra naquela noite. Então a dupla avança junta para enfrentar o novo monstro gigante que apareceu. A cena nos leva à sede do Esquadrão Moonlight, a base principal dos oficiais. Dentro do local, uma multidão de yokai humanos reclama na recepção. Uma garota raposa chora desesperadamente porque sua cauda foi cortada no ataque. Outros yokai reclamam de suas casas destruídas e exigem ser atendidos primeiro. Exausto, o capitão tenta colocar ordem na fila de reclamações, mas é difícil. Ele mal consegue se manter em pé, pois não dormiu nada enquanto lidava com o surto. Em sua mesa, o chefe reflete que yokai humanos ainda são muito diferentes. De repente, ele bate com o punho na mesa, cansado de toda a confusão ali. Ele pensa que os yokais são fiéis aos seus desejos, e há sempre o risco de um surto. E quanto mais forte a criatura, maior o perigo quando ela perde o controle. O capitão então desferiu um forte soco no yokai que estava causando distúrbios. A criatura fica em choque ao ver o punho do homem atravessar a parede. Com um sorriso, o chefe diz a todos para entrarem na fila e esperarem sua vez. Todos ficam impressionados com sua força, e alguém se preocupa com Dong-min. Superior se aproxima da mesa de seu parceiro, que está concentrado no computador. Jovem de óculos parece concentrado em um problema muito sério na tela. Mas, na verdade, ele estava apenas jogando campo minado e achava que não havia mais nada que pudesse fazer. Seu chefe fica furioso e dá um tapa na cabeça dele por não ter investigado as vítimas. Dong-min reclama e diz que estava apenas descansando um pouco depois de terminar. Capitão o chama de pirralho e manda que ele mostre imediatamente o que investigou. A tela mostra que o surto de yokai teve apenas 10 casos de feridos. Superior acha isso estranho, já que um monstro como aquele, sozinho, geralmente causa uma evacuação. Ele então pergunta se o relatório está correto, e o outro o chama de analfabeto. Irritado, o chefe agarra seu parceiro pelo colarinho por ser tão insolente, mas uma voz alta chama os dois, interrompendo a briga. Um homem grande e musculoso aparece e parece ser o chefe de todos ali. Novo capitão diz para eles saírem, pois receberam uma chamada importante. Em seguida, a cena muda para eles dirigindo por uma rua cheia de restaurantes. Eles chegam a uma casa de Tankatsu, e Sandal reclama que não era uma ligação. Grandalhão manda o outro calar a boca e simplesmente segui-lo sem reclamar. Sandal se pergunta por que seu colega está tão tenso com a situação. Ao entrarem no local, um pequeno sino dourado na porta anuncia a chegada deles. Restaurante está cheio, e um funcionário os recebe muito calorosamente. Um cozinheiro se aproxima para levá-los aos seus lugares e anotar o pedido. Capitão musculoso pede um abacaxi com menta gelado e quente. Latsando acha o pedido muito estranho para um lugar que vende tonkatsu. Cozinheiro sorri e diz que os levará para uma sala mais reservada. Homem de terno está confuso e não entende nada do que está acontecendo. Funcionário os conduz pela cozinha, passando por vários equipamentos. Eles chegam a uma porta com uma placa de proibida a entrada, e o chefe os convida a entrar. Cozinheiro abre a porta e convida os policiais a entrarem na sala. Ao entrar, eles se deparam com um corredor enorme e muito misterioso. O grupo fica chocado com o local e se pergunta onde estão. Um dos policiais diz que já esteve ali 30 vezes, mas nunca viu essa sala. Ele está confuso, tentando entender como isso foi possível. Chefe os conduz até uma porta gigantesca e diz que chegaram ao destino. Chefe diz a Sandal para entrar, mas ele acha que o outro quer comer sozinho. Depois que o chefe se despede, o jovem se pergunta quem está esperando por eles. Um de seus companheiros observa que sente um cheiro antigo no ar. Capitão ignora isso e diz à dupla para entrar na sala para a importante reunião. Superior diz que já volta, e a porta se fecha atrás de Sandal. A dupla atravessa um corredor escuro em direção a uma mesa no fundo. Dong não consegue enxergar direito e pergunta quem está na sala com eles. De repente, uma voz poderosa o chama de insolente, e ele fica assustado. Uma energia roxa sinistra na forma de uma caveira emerge de um homem à mesa. O homem se apresenta como Park Mun-soo e diz aos dois para se aproximarem. Sandal reconhece o nome do inspetor real secreto e sua espada lendária. Ele sente o perigo e se pergunta quem poderia ser tão importante a ponto de precisar de guarda. Com um movimento rápido, ele empurra a cabeça de seu companheiro para o chão. Jovem grita de dor ao ser forçado a se ajoelhar contra sua vontade. Dong não entende nada e pergunta o que seu superior está fazendo. Com um grito desesperado, o homem de terno se dirige a ele como Vossa Majestade. Ele se curva e diz que seu humilde servo está saudando o grande rei. Açougueiro fica em choque ao ouvir a palavra Majestade naquele lugar. Nesse momento, ele percebe que a pessoa à mesa é o 34º rei de Joseon. Então, o lendário Li Guan, rei de Joseon, é revelado diante deles. Rei lê em voz alta um arquivo sobre Qin Sandal, do Esquadrão da Luz da Lua. Ele fala sobre a família nobre e a prestigiada academia que o oficial frequentou, mas se pergunta por que um homem assim trabalha em um cargo de tão baixa hierarquia.
No chão, Sendal suava frio e pensava em uma ferida dolorosa de seu passado. Em seguida, o rei fala sobre Li Dongmin, de 25 anos, um ex-açougueiro. Ele diz que, apesar de sua habilidade com lâminas, o jovem sempre ocupou cargos de baixo escalão. Com isso, o monarca considera um desperdício que um talento tão grande fique sem ser aproveitado. Sendal então se apressa em dizer que eles são gratos pela oportunidade, mas o rei não cai na bajulação e chama o oficial de puxa-saco na cara dele. Ele pergunta se eles não gostariam de uma chance de subir na vida, um lugar onde pudessem finalmente mostrar todo o seu potencial oculto. E então, Sua Majestade pergunta se eles aproveitariam essa oportunidade com tudo o que tem. Sendal fica surpreso com a proposta e pede ao rei que repita a pergunta. Rei então olha para ele com um olhar sério e um sorriso malicioso. Ele os convida a sentar e comer antes que a comida esfrie e a se juntar a eles. A dupla senta-se à mesa, mas continua desconfiada de toda a situação. O monarca começa a cortar seu prato e menciona o grande surto de yokai. Ele dá uma garfada e pede a opinião sincera deles sobre o que viram no local. Sendal então começa a pensar em todos os eventos estranhos da noite anterior. O oficial diz que o surto foi estranho, e o rei pergunta de que maneira. Ele explica que tudo parecia artificial demais para ser um desastre natural comum, e que os monstros só apareceram em áreas movimentadas para chamar muita atenção. O Homem de Terno diz que parecia uma cortina de fumaça para esconder algo. Ao ouvir isso, o rei solta uma gargalhada alta e prolongada na frente de todos. A dupla fica confusa com a reação exagerada do monarca diante deles. Ele então diz que, como era de se esperar, Ciandolar não é um cara comum, e que estava certo. Dongmin então pergunta quem eles estavam tentando enganar com toda aquela confusão. Sua Majestade revela que, na noite anterior, o rei dos goblins foi eliminado. Com isso, o pacto de não agressão entre humanos e yokai foi quebrado. Jovem açougueiro também fica em choque com a revelação bombástica do rei. Monarca avisa que o surto foi apenas o começo de algo muito maior que está por vir. Soldel então percebe que há um motivo específico para eles estarem ali. Rei sorri e diz que gosta de pessoas inteligentes e que só quer uma única coisa deles. E essa coisa é a relíquia sagrada que pertencia ao falecido rei dos goblins. Rei revela que a relíquia são os 7 olhos do rei dos goblins, com o poder de controlar os yokai. Mas, como ele tem espiões no palácio, precisa de agentes secretos para encontrar o objeto. Com isso, Sua Majestade lança uma medalha especial em direção aos 2 oficiais. Soldal apanha o objeto no ar e o examina com um olhar muito desconfiado. O objeto então brilha em sua mão, revelando o desenho em relevo de um cavalo. Monarca diz que se trata da medalha do cavalo negro, um símbolo da sombra de Joseon. Além disso, ele lhes promete terras e riquezas se conseguirem completar a missão. O Homem de Terno acha que eles podem usar suas habilidades sem chamar atenção, por isso pede algo que nem mesmo todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Nesse momento, o guarda do rei desembainha a espada com uma expressão tão amigável no rosto, e então aponta a lâmina reluzente diretamente para o pescoço do oficial. Guarda o ameaça e diz para ele pensar bem antes de tentar negociar com o rei. Soldel diz que precisa de alguma garantia, já que a missão é muito perigosa para eles. Rei concorda e diz que concederá qualquer pedido que puder satisfazer. Com isso, ele pergunta se a dupla se juntará à caça ao tesouro pelo bem do país. O oficial lembra que o monarca prometeu que atenderia a qualquer um de seus pedidos. Com um sorriso, ele diz que o rei veio ao lugar certo, já que sua especialidade é o caos. Ele então se vira para seu parceiro e pergunta o que ele acha da proposta. Dongmin espeta a comida com o garfo e diz que nem precisa perguntar a ele. Jovem dá uma mordida e diz que só um tolo recusaria um banquete de graça. Sua Majestade dá um sorriso de satisfação diante da resposta de Doi. A partir daquele momento, o rei os nomeia para um novo cargo muito importante. Eles são agora os novos inspetores reais secretos de Joseon e recebem a medalha. A medalha é um símbolo dos inspetores, e o número de cavalos indica a patente. A cena nos leva a um beco escuro onde um homem-tigre caminha sozinho à noite. Em seguida, acende uma espécie de cachimbo eletrônico e solta um pouco de fumaça. Isso traz à mente o velho ditado de quando os tigres ainda podiam fumar em paz. A cena então nos leva às ruas escuras da cidade de Ujangu à noite, onde vemos 2 oficiais com cabeças de tigre em sua patrulha noturna. Eles então se deparam com uma cena de crime isolada por fita amarela e sangue. No chão, um de seus colegas felinos jaz sem vida, com o rosto ferido. O corpo do policial está estendido no chão com marcas de um ataque brutal. Outro homem-tigre tira fotos da área e diz que a cena é bastante impressionante. No reflexo de seus olhos, dá para ver o quão bizarra é a situação. Ele comenta que é a primeira vez que vê algo tão estranho em toda a sua carreira. O policial aponta para um yokai centípede no meio de Anian, o que é bastante raro. Seu parceiro concorda, e o chefe da equipe chega para avaliar a situação. Este é Koyokiel, e ele imediatamente pergunta sobre os danos causados pelo ataque. O policial relata que, felizmente, não houve vítimas civis no local. No entanto, a expressão do líder mostra que ele sabe que as notícias não são boas. Ele lamenta que 2 membros da equipe tenham morrido no cumprimento do dever. Chefe diz para não baixarem a cabeça, pois foi um fim honroso no cumprimento do dever.
Então, o outro oficial diz que há algo estranho, e seu superior fica interessado. Ele explica que a criatura é um yokai centípede e possui um ataque específico. Normalmente, o monstro ataca com suas presas venenosas ou arranha com suas garras, mas o ferimento no corpo do colega é um corte limpo feito por uma lâmina. Chefe repete a informação sobre o corte causado pela lâmina com grande seriedade. Com isso, ele diz que vai dar uma olhada e usa seu cachimbo eletrônico. Homem-Tigre então solta fumaça que se transforma em cobras azuis. Seus subordinados ficam maravilhados, pois a fumaça parece ter vida própria. Chefe observa atentamente as cobras de fumaça se espalharem pela cena. Então a névoa parece ter encontrado algo e se concentra em um ponto escuro. As cobras de fumaça rodopiam em torno de algo no chão do beco. Ele diz: essa é a reação quando uma intenção de causar dano é detectada ali. A fumaça então se dissipa, revelando pegadas humanas no chão. Com essa descoberta, o líder diz ao seu subordinado para entrar em contato com a sede imediatamente. Ele conclui que não se tratou de um acidente, mas de um ataque direcionado a um yokai. A cena nos leva às montanhas Bukansan, um lugar muito isolado e tranquilo. Enquanto isso, vemos alguém subindo a trilha com grande dificuldade e exaustão. Jovem de cabelos negros reclama com seu líder, perguntando se ainda tem um longo caminho pela frente. De cabelos grisalhos diz que ele fala demais e que seus passos são bastante fracos. Mas, na verdade, o jovem carregava seu chefe nas costas como um exercício de treinamento. Com isso, seu superior lhe dá um tapa e diz para ele parar de inventar histórias. Jovem então pergunta com quem eles vão se encontrar e o que há na bolsa que ele carrega. Seu chefe responde que é algo de que o ancião gosta, e o outro acha que é um eremita. Superior apenas diz para ele continuar andando, e que ele descobrirá em breve. Jovem de cabelos negros não aguenta mais e joga seu cajado de madeira no chão. Ele então desaba de exaustão, e seu chefe diz que finalmente chegaram. Rapaz fica confuso, pois não parece haver nada de especial no lugar. Ele olha ao redor e só vê um lago e um penhasco de pedra, sem ninguém por perto. Mas seu chefe pede paciência e diz ao jovem para apenas esperar um momento. Homem de óculos então pega uma barra de chocolate para usar como oferenda. De repente, ele joga o chocolate com toda a força no lago azul brilhante. Outro fica surpreso e pergunta se isso não é jogar lixo na rua, o que é ilegal. Seu chefe o ignora, e bolhas começam a subir à superfície do lago. Então, forma-se um redemoinho de água, e algo emerge de dentro dele. Uma menina de cabelos brancos aparece, e ela é o espírito da montanha. Jovem fica chocado ao ver que a anciã é uma criança, e o líder a cumprimenta. Ele ainda não consegue acreditar e aponta para a menina, perguntando-se se é realmente ela. A menina diz que é realmente um pouco jovem para ser um espírito da montanha. Ela então corre e cumprimenta o homem de óculos, chamando-o de Kingai. Ela sabe que ele não veio apenas para lhe dar chocolate e que ele quer algo. O homem de terno admite que não consegue enganá-la e que vai contar a verdade. Ele então mostra a ela a medalha do cavalo negro que recebeu do rei. A menina reconhece o símbolo e diz que ele apareceu como a sombra do rei. Ele então pergunta se ela viu o grande surto de yokai na noite anterior. A menina fica séria e diz que viu tudo muito claramente de sua montanha. Ela conta que estava escondida nas fendas das rochas, tremendo de medo. Jovem fica surpreso, e ela diz orgulhosamente que não há nada que ela não consiga ver. Homem de óculos fica sério e diz que isso significa que ela não deve ter perdido nada. Ele então menciona a morte do poderoso rei dos goblins, deixando a garota em choque. Ela confirma que viu o momento exato em que a grande estrela caiu do céu. O inspetor então pede que ela lhe mostre essa cena de suas memórias, mas ela diz que ele não pode comprar suas memórias com apenas uma barra de chocolate. Então, Gaia pega a bolsa que seu parceiro carregava e a oferece à garota. Dentro da sacola há uma jaqueta acolchoada de marca, nova e de alta qualidade. A menina fica louca e grita que é uma edição limitada de outono e que quer a jaqueta agora. Com a jaqueta nas mãos, ela parece ter tomado uma decisão importante sobre o pedido. Ela veste a jaqueta e diz que a cor combina perfeitamente com seu estilo. O homem de terno a chama de materialista, e o outro diz que ele deveria ser grato. Depois de receber o presente, ela concorda em mostrar suas memórias aos dois. A menina então se aproxima e segura a perna do inspetor com firmeza. Em seguida, ela também agarra o braço do outro jovem para dar início ao processo. Com um grito, ela puxa os dois para dentro de um portal de suas memórias. Jovem de cabelos negros sente-se tonto e percebe que está de cabeça para baixo. De repente, eles são transportados para uma cidade em chamas e destruição. Ele se pergunta por que seu corpo está flutuando e onde eles foram parar. A menina aparece e explica que agora estão dentro de suas memórias. Com um olhar sério, ela diz aos dois para observarem tudo com muita atenção. Os três flutuam acima da cidade em chamas para testemunhar a tragédia daquele dia. Diante deles aparece o rei dos goblins, uma criatura enorme e muito assustadora. O oficial mais jovem fica em choque e pergunta se aquele é realmente o rei dos goblins. Dizem que ele é o mais forte dos yokai, mas algo o levou ao seu limite. De repente, um par de tênis aparece em meio a toda a fumaça e fogo. Jovem de cabelos negros não entende quem poderia enfrentar um ser tão forte. Um grupo de pessoas com roupas elegantes aparece para lutar contra o rei.
Gaia fica chocado e percebe que todos são yokai ocidentais, e ele olha para o centro. Ele se pergunta por que não consegue ver o rosto do líder do misterioso grupo. A garota explica que o rosto estava coberto por um feitiço muito poderoso. Ela diz que nem mesmo ela conseguiu quebrar o feitiço para ver a identidade deles. Com isso, os yokai ocidentais avançam juntos para atacar o rei dos goblins. Rei então se prepara para contra-atacar com toda a sua força bruta, e então brandiu seu gigantesco bastão com pontas, que possuía uma aura vermelha. Golpe atinge o chão e causa uma enorme explosão de energia destrutiva. A onda de choque se espalha por toda a cidade, destruindo tudo ao seu redor. Uma coluna de luz vermelha se eleva aos céus, demonstrando o poder do rei dos goblins. O oficial mais jovem fica chocado com a força e diz: um único golpe limpou a área. Os yokai ocidentais são lançados para longe, mas conseguem se recuperar no ar. Um lobisomem se lança com suas garras contra o rei em um ataque rápido, mas o rei dos goblins consegue bloquear o ataque do lobo com seu braço forte. Ele segura seu bastão com firmeza, preparando-se para dominar seu inimigo. Rei então ataca o lobisomem que está mordendo seu braço sem piedade. A criatura tenta se esquivar, mas o golpe do bastão é rápido e muito poderoso. No entanto, uma múmia aparece e bloqueia o ataque com uma barreira de energia roxa. A múmia é jogada para trás, mas consegue salvar o lobisomem do golpe final. Com as mãos enfaixadas, a múmia prepara um novo feitiço de energia roxa. Os 7 olhos do rei dos goblins brilham intensamente com poder e fúria. Então, o yokai de chapéu grande dá um passo à frente para se juntar à luta contra o rei. Ele estala os dedos e se prepara para dar um soco com toda a força. Seu punho brilha com energia, e ele desferiu um golpe devastador no rei dos goblins. Soco atinge o rosto do rei com um impacto muito poderoso. Uma onda de choque vermelha se espalha com a força do golpe do yokai. Rei é arremessado para longe e rola pelo chão com a força do soco. Mesmo ferido, o rei se levanta e encara seus oponentes com ódio nos olhos. Bando de yokai ocidentais se reúne para enfrentar o enfraquecido rei dos goblins. De repente, um vampiro aparece atrás deles com um sorriso sinistro no rosto. Os olhos do rei dos goblins mostram que ele está em uma situação muito difícil. De repente, o som de um ataque ecoa pela cidade em chamas, colocando todos em alerta. Gaia teme que a relíquia tenha caído nas mãos erradas, mas a garota diz para ele ficar de olho em tudo. Mesmo ferido e em desvantagem, o rei dos goblins se recusa a desistir da luta. Então, o misterioso líder se aproxima, segurando seu cajado com um olhar frio. O homem de chapéu estende lentamente a mão em direção ao rosto do rei. Seu alvo parece ser um dos 7 olhos com joias em sua máscara. Em um ato de fúria, o rei dos goblins mostra os dentes e se prepara para o pior. De repente, uma enorme explosão de luz dourada irrompe de seu corpo. Com isso, os 7 olhos incrustados de joias em sua máscara começam a se estilhaçar um por um. As relíquias e seu bastão são lançados ao ar pela força da explosão. Uma grande coluna de luz se eleva aos céus, e a energia arremessa todos para longe. Gaia explica que o rei destruiu as 7 relíquias e as espalhou pelo mundo. Monarca fez isso em seu ato final para que seus inimigos não pudessem pegá-las. Líder dos yokai ocidentais apenas observa a cena sem demonstrar qualquer reação. Com um último suspiro desafiador, o rei dos goblins finalmente desaparece. Mesmo com o rei derrotado, o líder o atinge com seu cajado de energia roxa. A visão termina abruptamente, e os dois são jogados de volta para o Lago Azul. O oficial mais jovem está sem fôlego e se pergunta se apenas 5 deles o derrubaram. Gaia fica muito sério, pois não esperava que eles fossem tão fortes. Ele tem uma visão de Joseon em chamas caso as relíquias caiam nas mãos erradas. Com isso em mente, o homem de terno decide que vai detê-los a qualquer custo. Ele então se volta para a garota flutuando na água e invoca seu espírito. Inspetor pergunta a ela a localização da relíquia caída mais próxima. A garota então pensa por um momento para lembrar a localização exata do objeto. Seus olhos parecem ver tudo, e ela rapidamente encontra o lugar em suas memórias. Com um sorriso, ela diz que o lugar mais próximo é a famosa Caverna do Tigre. Sem perder tempo, Gaia começa a sair da água, repetindo o nome do lugar. Ele sabe que é uma corrida e precisa encontrar a relíquia antes que seus inimigos o façam. A Caverna do Tigre é o lar de um yokai que vive em paz com os humanos há 10 anos. A cena então nos leva a um bairro da cidade durante a noite escura. Na Caverna do Tigre, um homem fera ferido diz que eles tinham um tratado de paz com os humanos. Yokai grita que, em 10 anos, ele nunca causou nenhum problema e questiona o motivo do ataque. Nesse momento, uma figura se aproxima e reclama que o monstro está fazendo muito barulho. Então, 2 figuras encapuzadas aparecem, e a garota diz: é por isso que eles não sabem por que estão sendo caçados. Com isso, o jovem encapuzado avança e pergunta se os humanos precisam de um motivo para caçar feras. Então, com um olhar frio, ele se lança para atacar o homem-fera sem qualquer piedade. Jovem dá um sorriso de satisfação enquanto segura o pescoço do monstro com grande força.
Ele então se senta sobre o tigre caído e diz que eles devem desaparecer da cidade. A garota de cabelos roxos e seu irmão mostram seus rostos sem qualquer emoção. Uma placa revela que a dupla de yokai é conhecida como Sol e Lua. Naquele momento, outra figura se aproxima e elogia o trabalho dos dois irmãos. Vampiro da gangue do Oeste aparece e diz para eles continuarem caçando. Ele diz que eles caçarão até que toda Joseon se transforme em pó. A cena muda para o pavilhão Yanvangian, onde o rei está alimentando os peixes. Com isso, as carpas famintas saltam da água, esperando por sua refeição. Este é Li Guan, o 34º rei de Joseon, um homem muito sério. Enquanto cuida dos peixes, um de seus homens se aproxima para falar. Recém-chegado é Park Munsu, e ele questiona a confiança do rei em certas pessoas. Munsu explica que elas são vistas como causadoras de problemas e são impossíveis de entender. Monarca então chama o nome de seu servo enquanto olha para o lago. Com um olhar sério, ele pergunta o que o outro faria se um yokai o atacasse. Munsu responde que o salvaria, mas o rei questiona seu verdadeiro objetivo. Ele pergunta, e se o reino de Joseon caísse por causa dessa decisão? Então, Sua Majestade pergunta se seu servo ainda o salvaria do perigo. Mesmo assim, o Homem de Terno fica sem palavras e não sabe o que dizer ao seu líder. Rei o chama de filho justo e diz que foi por isso que lhe deu o símbolo do pinheiro. No entanto, ele fica sério e diz que seus inimigos são cruéis e não têm escrúpulos. Com um olhar frio, ele observa que o grupo não tem piedade e não segue regras. A única coisa que eles conhecem é a destruição total e o conflito sem fim. É por isso que o rei diz que o que eles precisam agora é de outra coisa. Eles precisam de alguém que não hesite em sujar as mãos para alcançar seus objetivos. Alguém que possa combater o caos, usando o próprio caos como arma. Com um sorriso confiante, ele diz que agora eles precisam de um cão raivoso. A cena então nos leva a uma cidade. Enquanto o sol começa a se pôr no horizonte, vemos uma estátua de um humano e um homem-tigre de mãos dadas em sinal de amizade. De repente, um carro para perto da estátua e alguém sai. Gay é subordinado. Olha ao redor e percebe que é o distrito dos Homens-Fera. Portão de entrada mostra que eles chegaram a Yeojunbou, o lar dos tigres. Dongmin fica preocupado, pois não sabe como vai investigar um lugar tão grande. Seu chefe liga para ele e diz que vai para outro lugar, então ele deve seguir em frente. Jovem fica nervoso e diz que nunca viu um homem-fera-tigre na vida. Gaia sai do carro e diz que eles são gentis, apesar de parecerem bem grandes. Com um sorriso, ele diz que o outro vai ver e que eles até distribuem bolinhos de arroz. Gaia voa para longe, e o jovem grita, perguntando quando seu chefe voltará. Sozinho, o oficial lamenta que, se tivesse uma patente mais alta, seria ele quem daria as ordens. Com isso, ele se lembra de que precisa acumular conquistas para ser promovido em breve. Jovem então começa a caminhar pelo bairro, que parece bastante tranquilo, mas acha o silêncio assustador e se pergunta por que a rua está tão vazia. De repente, o jovem avista um homem-fera pendurando roupas em uma varanda. Policial então acena e tenta chamar a atenção do tigre com um grito. Assustado com o grito, o homem-fera olha para o menino com os olhos arregalados. Sem pensar duas vezes, a criatura agarra suas roupas e corre para dentro de casa. Dongmin fica confuso com a reação e se pergunta o que acabou de acontecer. Nesse momento, o mesmo homem-fera aparece diante dele, e o jovem tenta cumprimentá-lo, mas o tigre bate o portão na cara dele quando ele se apresenta como membro da equipe. Jovem tenta chamar em outra casa, mas ninguém parece querer atender. Frustrado, ele se joga no chão e reclama que seu chefe mentiu sobre a bondade deles. De repente, uma enorme pata de tigre pousa bem ao lado da cabeça do garoto. Ele se levanta rapidamente e mostra sua identidade para a enorme fera à sua frente, mas o tigre diz que finalmente encontrou o inimigo de sua espécie. Dongmin fica confuso e vê os homens-fera no topo das muralhas olhando para ele. Então, outros 3 tigres aparecem e cercam o menino com olhares cheios de ódio. Com um sorriso nervoso, o jovem ainda não entende o que está acontecendo. Ele logo percebe que está cercado por dezenas de homens-fera furiosos. Um deles cheira o cutelo do jovem e sente o cheiro de sangue não humano. Cheio de raiva, o homem-fera afirma que é o cheiro do sangue de sua espécie. Dongmin tenta explicar, dizendo que é apenas um açougueiro e estava cortando carne, mas as garras do tigre brilham, e ele não parece acreditar em suas desculpas. Líder dos tigres dá um passo à frente e diz para ele guardar suas desculpas para a próxima vida. Jovem cai no chão ferido e tenta mais uma vez dizer que não foi ele. Então, ele saca sua arma e grita para que pelo menos ouçam o que ele tem a dizer. Sangue escorre de sua testa, mas seu olhar agora é sério e determinado. Com um sorriso sinistro, ele parece apreciar a situação em que se meteu. Jovem leva um chute do tigre e percebe que não vai durar muito assim. Mesmo no chão, ele tenta convencê-los a ouvir, já que a situação é perigosa. Mas o homem-fera não dá ouvidos e desferiu um golpe poderoso no oficial. Líder dos tigres sorri e diz: o golpe acertou em cheio, e agora resta apenas o fim. Deitado no chão, Dongmin começa a rir, confundindo o tigre. Ele olha para cima com um sorriso insano e diz que os avisou que era perigoso.
Com isso, ele aperta o cutelo com força e diz que agora nada mais importa. Cheio de fúria, o jovem avança, gritando que vai acabar com todos eles. Golpe atinge o tigre em cheio no rosto, pegando-o completamente de surpresa. A força do ataque foi tão grande que o Homem-Fera fecha os olhos com o impacto. Mas, quando os abre, percebe algo estranho e fica muito assustado. A lâmina do cutelo parou a poucos centímetros de seu rosto, sem motivo aparente. Dongmin treme e tenta se acalmar, já que seu oponente é um civil e não um inimigo. Ele se levanta e diz que não quer lutar e que precisam conversar primeiro. No entanto, um tigre de terno usa um cachimbo estranho e solta fumaça azul. Dongmin é envolvido pela névoa e se pergunta de onde ela veio então. De repente, com isso, a fumaça começa a tomar a forma de lobos e cães de caça. Um olho verde brilha na névoa e a palavra cão ecoa pela área. Os cães de fumaça avançam, latindo e rosnando para o policial. Ele está cercado e se pergunta que tipo de habilidade maluca é essa. Jovem tenta golpear as criaturas com seu cutelo, mas a lâmina passa direto por elas. As feras são feitas de fumaça, e o ataque do jovem não surte efeito algum. Os cães espirituais continuam avançando, ignorando seus golpes. Desesperado, ele percebe que não consegue cortar a fumaça com sua arma afiada. Essa é a pior combinação, e um dos cães morde seu braço com força. Logo os outros cães de fumaça se juntam e começam a mordê-lo também. Líder dos tigres observa a cena e Dongmin grita, perguntando quem está aí. Homem-Fera de terno se apresenta como Koyokiel e diz ao jovem para parar. A fumaça começa a sufocar o jovem, que sente a respiração falhar. De repente, uma voz pergunta se essa não é uma maneira um tanto rude de tratar um convidado. Com um leque, um homem de cabelos brancos dissipa a fumaça e salva o oficial. Jovem grita com seu salvador, que estava comprando talismãs. Nesse momento, o líder dos tigres se volta para eles e o homem de terno o reconhece imediatamente. A fera de terno mostra suas garras e se prepara para atacar o recém-chegado. Ele então avança com velocidade impressionante em direção ao homem de óculos. Tigre salta e tenta desferir um golpe poderoso no homem de terno branco. Dongmin fica apavorado e grita pelo seu líder, que parece estar em perigo. Mas o homem de terno apenas o encara com um olhar calmo e muito sereno. De repente, ele agarra o tigre em um forte abraço de urso. O oficial mais jovem está completamente confuso com o que está acontecendo. A cena então nos leva a um restaurante de costelas bastante sofisticado. Na mesa, uma enorme porção de costelas grelhadas está sendo preparada na brasa. Homem-Fera pede desculpas e diz que, por um momento, o confundiu com outra pessoa. Sentado à mesa, Dongmin reclama que já havia dito a eles que não era o culpado. Seu chefe ignora a reclamação e come a costela sem se importar com nada. Líder do tigre pergunta o motivo da visita inesperada de seu amigo. Homem de óculos diz que está procurando algo e pergunta sobre os problemas recentes. Ao ouvir isso, o Homem-Fera fica sério e suas garras batem na mesa de metal. Ele revela que, recentemente, houve uma série de mortes de yokai. Mais chocante é que, segundo a investigação, os culpados são humanos. O oficial fica chocado ao saber que os humanos estão caçando os Homens-Fera. Seu líder se pergunta se eles guardavam algum tipo de rancor contra alguém. Homem-Fera explica que eles guardam muitos ressentimentos do passado. Jovem fica nervoso e pede ao chefe para avaliar o clima antes de falar. Ele então pergunta como seu líder conhece o Homem-Fera, já que eles não parecem amigos. Líder do Tigre revela que os dois treinaram juntos no mesmo acampamento. No início, ele odiava o Homem de Óculos porque ele era do grupo dos Corvos. Jovem fica curioso e pergunta o que é esse tal grupo dos Corvos. Seu chefe explica que é um grupo de mercenários que venderia o país por dinheiro. Eles não têm lealdade nem causa e são apenas escória em busca de lucro. Jovem levanta o polegar e diz que a palavra escória se encaixa perfeitamente nele. Então ele rouba a carne do chefe, que reclama da atitude dos subordinados. Homem de óculos come e pergunta ao tigre se ele tem alguma pista sobre os culpados. Com isso, o Homem-Fera tira um pedaço de pano preto de dentro do casaco. Ele diz: esta é a única prova encontrada no local dos ataques. Chefe da equipe analisa o tecido e percebe um padrão vermelho nele. Com um olhar chocado, ele reconhece o símbolo como a marca dos corvos. Uma visão mostra um homem com o mesmo símbolo nas costas em meio a vários corpos caídos. De volta ao restaurante, o Homem-Fera pede a opinião de seu velho amigo. Soldal diz que já comeu o suficiente e que agora é hora de fazer sua parte. Ele então usa um de seus talismãs para invocar algo em uma nuvem de fumaça preta. Da fumaça, surge uma criatura com garras afiadas e uma jaqueta de couro. Um homem toupeira com óculos escuros e uma bandana aparece cumprimentando o homem. Ele se apresenta como líder dos túneis e diz que o tempo está ótimo para cavar. Este é o maior trator de Josian, com um olfato incrível e uma visão fraca. Soldal diz que já comeu o suficiente e que agora é hora de fazer sua parte. Ele então usa um de seus talismãs para invocar algo em uma nuvem de fumaça preta. Da fumaça, surge uma criatura com garras afiadas e uma jaqueta de couro. Um homem toupeira com óculos escuros e uma bandana aparece cumprimentando o homem. Ele se apresenta como líder dos túneis e diz que o tempo está ótimo para cavar. Este é o melhor rastreador de Joseon, com um olfato incrível e visão fraca.
Homem de óculos pede à criatura que rastreie o dono do pedaço de tecido. Homem cheira o tecido e diz que o cheiro pertence a um grupo suspeito. Com um olhar sério, ele se vira e pergunta se o pagamento pelo serviço está pronto. Dongmin então oferece um prato de costelas à criatura como pagamento, mas a toupeira fica furiosa e joga a comida fora, acertando o policial no rosto. Ele grita, perguntando se eles acham que ele é algum cachorro de rua, e mostra seu celular. Homem de óculos faz a transferência, e a toupeira reclama dos preços atuais. Policial mais jovem duvida que seja possível encontrar alguém com apenas um pedaço de tecido. A criatura então bate com força o pé no chão e confirma que isso é de fato possível, com uma aura dourada. Ele explica que o chão nunca mente para ele. Ele sente as vibrações dos passos e o cheiro que se impregnou na poeira. Com o pagamento confirmado, ele se prepara para começar seu trabalho sujo. Homem toupeira então mergulha no chão e começa a cavar um buraco. Em segundos, ele desaparece de vista, deixando um buraco no meio do restaurante. Tigre pergunta se é seguro mandá-lo sozinho, e o outro diz que tem um seguro. Com isso, o líder do esquadrão mostra um talismã especial que comprou. Seu subordinado percebe que é o mesmo amuleto, e ele explica que eles estão ligados. Enquanto tiver o papel, ele pode ver tudo, não importa onde a toupeira esteja. A cena nos leva a uma rua escura e deserta no meio da noite na cidade. Vemos um fliperama chamado Giance Arcade que parece estar aberto até tarde. Lá dentro, um homem de cabelos brancos joga desesperadamente, pedindo mais uma chance, mas a tela do jogo mostra que ele foi derrotado impiedosamente mais uma vez. Jogador, que é um yokai, fica furioso e dá um soco na máquina, reclamando do jogo. Então, duas figuras encapuzadas se aproximam e dizem não é assim que se joga. Com um pirulito na boca, uma garota encapuzada confirma o que foi dito. Ela então se vira e chama o irmão, que está limpando uma faca enorme. Jovem de cabelos brancos olha para ela com um olhar severo e sério. Yokai pergunta se eles vão se juntar a ele depois que o trabalho estiver concluído. Menino responde que, assim que a caçada ao tigre terminar, eles estão dentro. Sua irmã reclama que os tigres desapareceram, e ele diz que vai encontrá-los e acabar com todos. Com ódio, ele jura que vai derrotar o tigre de pelagem preta que tirou a vida de sua mãe. A menina diz que sua mãe não fez nada de errado e foi atacada por pura malícia. Cheia de raiva, ela grita que nunca os perdoará e que acabará com todos eles. Yokai observa os irmãos e pensa na trágica história que os destruiu por dentro. Com um sorriso, ele diz que tem uma ajuda de verdade e explica o motivo do desaparecimento deles. Jovem se vira surpreso, e o Yokai revela que os tigres agora têm um líder. Ele então mostra uma foto de Koihokael, o tigre que conheceram anteriormente. Ele explica que, por causa do líder, os homens-fera não podem sair de casa. Em outras palavras, se eles eliminarem Shoihokael, seu controle será quebrado. Garoto enfia a faca na foto do tigre e diz que isso está bom para ele. Com um olhar frio, ele diz que já estava planejando derrubar aquele cara de qualquer maneira. Sua irmã parece um pouco assustada com a ideia de enfrentar aquele homem-fera, mas Hokai diz a ela para não se preocupar, pois preparou algo especial. Ele então abre uma sacola, e o menino pergunta o que há dentro. Com um sorriso sinistro, ele diz que é algo que ele mal conseguiu trazer da China. Ele tira uma espada sinistra chamada Ganjian, com uma forte aura vermelha. Logo em seguida, ele mostra outra espada com uma aura roxa chamada Moi. Yokai revela que essas são as lendárias espadas gêmeas da lenda. Os irmãos então pegam as espadas e sentem seu poder nas mãos. E escondido, o espião sente a energia demoníaca e fica muito assustado. Ele percebe que a situação é perigosa e que precisa avisar seu chefe imediatamente. De repente, o jovem de cabelos brancos aparece em cima da máquina e o encontra. A toupeira entra em pânico e não consegue reagir ao ataque surpresa do inimigo. Longe dali, o talismã de Soldal queima, e a conexão com seu servo é perdida. Dongmin fica surpreso ao ver o talismã queimar nas mãos de seu chefe. Líder do esquadrão confirma que o rastreador foi capturado por um inimigo poderoso. Com isso, o Homem-Fera fica preocupado, pois seu povo não pode mais viver com medo. Soldal diz que o amuleto revelou o alvo e que agora eles só precisavam de um engodo. Homem de óculos dá ao seu amigo tigre um sorriso confiante. Homem-Fera percebe o olhar e pergunta por que seu colega está olhando tanto para ele. A cena muda para uma rua vazia em Yeojeong à noite. Um tigre cambaleia pela rua e reclama que está bêbado demais para andar. Ele finge estar tão fora de si que nem perceberia se alguém o atacasse. Homem-Fera continua sua encenação enquanto um carro está estacionado nas proximidades. Dentro do veículo, Dongman reclama que o plano de isca é muito óbvio, mas seu chefe o silencia e avisa que os inimigos acabaram de chegar. Do alto de um prédio, os irmãos observam a isca e comentam sobre a pelagem do tigre. Homem-Fera para de fingir e grita, perguntando quem está escondido nas sombras. Jovem dá um passo à frente e diz que usará a pele da besta para fazer roupas de inverno. A espada do menino brilha com uma aura vermelha de chamas intensas. Ataque de fogo voa em direção ao tigre, que fica confuso com a situação. Com isso, a criatura se esquiva e percebe que eles são os irmãos Sol e Lua. A garota aparece com um sorriso e diz que sentiu falta do Homem-Fera.
Ela mostra sua espada Moi com uma aura roxa e um olhar psicótico. A menina então zomba dele e pergunta se ele já não sabia que eles estavam ali. Shigri confirma e tira uma seringa estranha do bolso. Ele então revela que conhece a reputação deles de derrotar qualquer um por dinheiro. A criatura injeta a substância em sua boca e espelha uma densa fumaça azul. A névoa começa a assumir formas estranhas e assustadoras no ar. Homem-Fera diz que vai acabar com o ciclo de ódio deles ali mesmo. A fumaça então se transforma em um bando de macacos espirituais prontos para lutar. Os irmãos enfrentam os novos inimigos com suas espadas demoníacas nas mãos. Shigri os desafia para uma luta, e a batalha finalmente está prestes a começar de verdade. Dommin pergunta se eles devem ajudar, mas seu chefe diz que não é necessário. Soldal explica que ataques físicos não funcionam contra a fumaça azul. Jovem de cabelos brancos ataca com sua espada, mas os golpes não surtem efeito. No carro, Dommin comemora e diz que a fumaça sempre se regenera, mas ele percebe que os macacos de fumaça estão pegando fogo e não se curando. Menino entende que as chamas de sua espada são o ponto fraco dessa técnica. Homem-Fera fica chocado ao ver sua habilidade ser superada com tanta facilidade. Com isso, os irmãos aproveitam a oportunidade e avançam para atacar o tigre de frente. Uma enciclopédia explica que vampiros são monstros que bebem sangue e são fortes,